Em Mateus 7,12 vamos ver algo muito importante da parte de Deus. O título é Façam também, façam também. E realmente, se nós queremos uma vida com Deus, uma vida cristã, realmente a andar com Deus, nós precisamos de bases. Porque todo o prédio precisa de uma base sólida para que o prédio não caia e precisa de uma estrutura. Nós, infelizmente, nesta terra, nós não apanhamos essa estrutura, não apanhamos essa base, pois aprendemos a fazer exatamente o que os outros fazem, da maneira que os outros fazem. Nós até podemos ter princípios, mas muitas vezes esses princípios são deturpados pela vida que vivemos. Às vezes pelo mal que nos fazem, por aquilo que nos magoam, faz com que nós, às vezes, retaliemos ou nos revoltemos, viremos contra essas pessoas e deixemos de fazer o que é correto de fazer. Eu vou-vos dar um exemplo. Houve uma dada pessoa que uma vez deixaram, nas bombas de gasolina, deixaram lá uma carteira e essa carteira continha dinheiro. E era o que ele dizia, e eu bastava ter dito que eu nunca tinha visto a carteira e mandava a carteira fora e ficava com o dinheiro. Mas ele não fez assim, ele fez o que era correto e a pessoa apareceu lá até com a própria polícia e ele então, como confirmação com a própria polícia e tudo mais, ele então entregou a carteira. E continha lá todo o dinheiro que estava dentro da carteira. Depois disso foi beber café, no mesmo dia foi beber café a um café, e quando estava lá a beber café, alguém tinha deixado um telemóvel lá, ao lado dele, ele não sabendo quem é, chamou o dono e entregou o telefone ao dono do estabelecimento para que se alguém se queixasse, viesse. Ele tinha feito duas boas ações, e quando saiu, entrou dentro do carro e bateu com o carro. E ele virava-se e dizia: eu nunca mais vou fazer o bem. E eu virei-me para ele e disse-lhe: é exatamente o que o diabo quer que tu faças, quer que tu penses. Nós, neste mundo, somos empurrados para fazer o mal, não para fazer o bem. E é aqui que as palavras de Deus são tão importantes, principalmente quando vocês puderem em casa, leiam Mateus 6 e Mateus 7. Os dois capítulos leiam-nos todos. Leiam-nos porque é no Mateus 6 onde está a oração do Pai Nosso, mas leiam tudo. Porque é ensinamento de vida. É como nós devemos andar. Não como o mundo anda. Não como os outros fazem. O que os outros fazem. Não. Vejam o que está aqui escrito. Mateus 7, 12. Portanto, tudo o que vós queireis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. Exatamente o que está escrito. Tudo o que o homem semear, vai colher. Então, se você quer que os homens a si o tratem bem, você tem que tratar primeiro bem aos outros, mesmo quando lhe tratam mal. O que você semear é o que você vai colher. Se você semear boas palavras, mesmo quando as outras pessoas nos estão a dar más palavras, Deus vai tocar nessas pessoas e mudar a consciência delas para consigo. É impressionante, eu realmente experimentei uma vez isto. Alguém que me fez mal e eu fiz bem a essa pessoa. Pois ainda hoje essa pessoa, cada vez que me vê, reconhece o bem que eu lhe fiz, porque ela sabe que me fez mal a mim. E essa pessoa mudou a sua atitude completamente para mim. Porquê? Porque a minha reação não foi retaliação. A minha reação não foi fazer mal.
a minha reação foi fazer o bem. Não torneis o mal por mal, mas tornei o mal com o bem. Facei o bem. Mas você diz, mas assim vamos chamar parvo, vamos chamar, sei lá. Não. O que lhe interessa na sua vida não é o que os homens lhe chamam, é o que Deus chama assim. E Deus o vai chamar assim, filho de Deus. E isto é o que é mais importante na sua vida. É o que Deus chama, não é o que os outros podem chamar. Podem chamar de parvo, podem chamar disto, podem chamar daquilo. Isso não interessa. Sabe porquê? Eu vou-lhe explicar. O nosso Deus é Pai. Você entende? É Pai. Isso quer dizer que nos vai proteger. Que quando nos fazem mal e nós fazemos o bem e essa pessoa vai tentar fazer mais mal contra nós, sabe o que é que vai acontecer a essa pessoa? Nós podemos dizer adeus a ela porque ela vai desaparecer da nossa vida. Ela vai sair da nossa vida. Porque essa pessoa nos fez mal e nós fizemos o bem e essa pessoa mesmo assim continua a querer fazer o mal, nós vamos continuar a fazer o bem como filhos de Deus. E o que vai acontecer é que essa pessoa vai sair da nossa frente. Vai nos deixar de importunar. Acredita em mim. Eu conheço Deus, eu sei que eu estou a falar. Deus é Pai. E cada vez que nós agarramos e fazemos o que Ele diz, Ele se volta para nós. Querem-nos fazer o mal, pois nós fazemos o bem. A pessoa sabe que nos fez o mal e nós fizemos o bem para ela. E ela vai dizer, eu não entendo. Não é por acaso que Jesus agarrou e disse, quando quiserem correr convosco uma milha, vão com ele 2. Quando vos pedirem a camisa, deem também o casaco. Quando nos derem bufatada numa face, deem a outra. O que é que ele estava a dizer? Não se preocupem, que a vossa humilhação está a ser vista perante Deus e Ele recompensará. Vocês pensam que quem tomar estas atitudes é fraco? Não. Quem tomar estas atitudes é um filho de Deus e vai e será reconhecido perante Deus. Você entende? Por isso é que eu vos estou a dizer, leiam este capítulo 7 todo. Leiam o capítulo 6. Vocês vão ver. Nós vamos ler um pouco do 7. Vamos para a parte de cima. Vamos começar no versículo 1. E diz Mateus 7, 1. Veja o que diz aqui. Mateus 7, 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgares, sereis julgados. Com a medida que tiveres medido, vos medirão a vós. Porque reparas tu no argueiro ou um cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro ou cisco que está no teu olho, estando uma trave no teu cisco. Ou argueiro é algo que é muito pequeno, que às vezes põe-se na vista e causa comichão. Uma trave, ouça, uma trave é utilizada para segurar telhado. É um barrote de madeira enorme. Às vezes nós julgamos outros por atitudes que os outros estão a fazer, não reparando nós nos erros que nós temos. Veja que o 4 diz, ou como dirás a teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Veja a resposta de Jesus. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então vais ajudar o teu irmão. Nesta vida, esta vida não ensina assim. O mundo não ensina assim. O mundo diz, fizeram-te isto, tu tens que retaliar.
Riscaram-te o carro, tu tens que riscar o carro da outra pessoa. Tu fizeram-te mal, tu tens que retaliar também, tu tens que fazer o mal, tu tens de queixar, tu tens que fazer isto, tens de fazer aquilo, tens de fazer, é assim mesmo e tal. Não é isso que Deus ensina. Não é isso que Deus quer para nós. Deus diz, minha é a vingança, eu retribuirei. Sou eu que vou dar a cada um o que ele fez. Então, se a vingança não é nossa, é de Deus, o que é que nós temos que fazer perante as situações? Entregar o nosso assunto a Deus, largando da nossa mão e continuando a comportar como os verdadeiramente filhos de Deus, fazendo o bem a todos, mesmo àqueles que nos fazem mal. Você vai dizer, fogo, mas isso é difícil. Eu acredito que sim. Mas às vezes vem uma ira e a vontade é de fazer justiça pelas próprias mãos. Acredita em mim, se você deixa o assunto a Deus, você não imagina o que vai acontecer. A justiça de Deus para essa pessoa vai ser muito maior do que você pensa. Se a pessoa não se arrepender e não mudar para consigo. Eu tenho contado, já contei aqui várias vezes, mas o exemplo é tão bom que eu gosto de contar. É bom ficar na nossa memória este exemplo de um homem de Deus, a reação que ele teve. Um homem estava numa empresa de seguros e essa empresa de seguros agarrou e o chefe que estava por cima dele ia se reformar e, portanto, ele sabia que ele era o próximo a ser o chefe daquela área. Por causa da idade, por causa do tempo de serviço, por causa dos estudos, por causa de vários fatores, eu sabia que era o próximo. Mas quando chegou à altura, ele descobriu que afinal não era ele que iria para o lugar de chefe, era outra pessoa que iria para o lugar de chefe que estava até abaixo dele. Ele suspeitou que fosse por causa da cor da pele dele. Ficou zangado, não disse nada, mas foi sábio, foi falar com o seu pastor. E quando foi falar com o seu pastor, o pastor perguntou: você quer agir como homem ou como homem de Deus? Se for como homem, você vai para a justiça e pode até ganhar. Se for como homem de Deus, você tem que mudar e fazer tudo diferente. O homem olhou para o seu pastor e disse: não, eu quero ser como um homem de Deus, eu quero fazer como um homem de Deus. E ele disse: vamos entregar o assunto a Deus, disse o pastor. Ele que julga justamente, ele fará o que deve fazer. E você, no dia a seguir, vai dirigir-se ao seu chefe atual e dizer-lhe a ele que será o seu melhor empregado. Este homem agarrou exatamente no dia a seguir, entrou para o gabinete, bateu à porta, entrou para o gabinete do seu chefe atual, que antes era seu subordinado. Entrou, o outro ficou assim meio atrapalhado e eu venho-lhe dar os parabéns pelo seu novo cargo e vou-lhe dizer que eu vou ser o seu melhor empregado. O outro ficou de boca aberta a olhar para ele. Não era a reação que o mundo faz. Não era a reação que ele esperava. Mas foi o que ele recebeu da parte de um homem de Deus. Esta reação fez toda a diferença. Durante uns meses nada aconteceu. Até que um dia, ele foi contactado por uma outra empresa de seguros. Essa outra empresa de seguros queria falar com ele e então combinou um almoço com ele. E eles almoçaram, falaram
disseram que sabiam do trabalho dele, gostavam muito do trabalho dele e queriam que ele fosse empregado deles, que deixasse a outra empresa de seguros e fosse para aquela empresa de seguros. E ele disse, não, eu estou bem onde estou bem, tenho bom ordenado, tenho boas regalias, eu estou bem onde estou, eu não quero ir, não sei o quê, vai e fala com a sua esposa e vamos combinar um novo jantar, ou novo almoço ou jantar, não sei bem, e logo você volta a falar connosco. Ele então falou com a esposa e a esposa disse, então mas ouve o que eles têm para dizer. Eles estão-te a pedir que tu dês uma proposta, dá uma proposta. Então eu vou dizer a proposta. Eu vou dar o dobro do meu ordenado. Isto é um valor exorbitante, eles não me vão dar de certeza e largam-me da mão e não me chateiam mais. E ele então foi para esse tal almoço e quando chegou lá, estava lá já eles à espera e então viraram-se, então mas falou com a sua... Falei e tenho aqui a proposta e os homens disseram, antes que você dar a sua proposta, veja a nossa. Quando ele abriu o envelope, olhou para o envelope e era mais do dobro do ordenado dele que eles queriam pagar. Ele parou, ficou parado, a olhar para o envelope e eles, pensando que era pouco, ainda aumentaram mais o ordenado. Ainda lhe deram mais regalias. E o homem ficou a olhar para eles e a pensar e disse, eu tenho que ir falar com a minha esposa, eu tenho que ir lá para casa, eu tenho que ir para casa. E ele foi e falou com a esposa. E ele virou-se para a esposa, nós temos que orar, nós temos que saber se isto é de Deus, se não é algo para destruir a nossa vida. Ele foi orar, a esposa foi orar, e depois a esposa veio ter com ele e disse, o que Deus me disse é, tu entregaste o teu assunto nas minhas mãos, este é o meu julgamento para a tua vida. Ele atualmente é um dos chefes gerais da empresa onde ele de novo foi contratado para a nova empresa de seguros. Ele é um dos chefes gerais. Ele entregou o assunto a Deus e Deus o abençoou por ele não querer julgar com as suas próprias mãos. Minha é vingança, diz Deus, eu retribuirei. Este exemplo é um exemplo tão bom e tão grande de como um homem e uma mulher de Deus deve fazer. Eu não estou a dizer que às vezes não dá vontade de nós agarrarmos nas pessoas e abaná-las. Não dá vontade de gritar, de barafustar, de dizer que elas nos estão a magoar, que nos estão a ofender. Mas isso já nós julgamos, já nós nos vingamos a nós mesmos. E não é isso que Deus quer. Deus quer que os nossos assuntos sejam colocados nas mãos de Deus e Ele vai resolver. Não vale a pena nós tentarmos fazer como o mundo faz, porque só vamos perder. Se fizermos como Deus nos diz, nós vamos ser abençoados. Garantidamente vamos ser abençoados. Porque deixamos ser Deus. Deixamos ser Deus a resolver o nosso assunto. Deixamos Deus tudo nas mãos, deixamos tudo nas mãos de Deus. Deixamos que Ele nos abençoe. Às vezes parece que ficamos a perder, mas não ficamos a perder. Ficamos a ganhar Deus na nossa vida, o que é mais importante que tudo o resto. Você sabe,
Você não imagina quantas vezes na minha vida, não imagina, se calhar na vida de todos, não é? Mas eu falo da minha porque é que eu conheço melhor. Eu já houve alturas de pessoas que me roubaram, que me magoaram, que eu quis fazer justiça pelas próprias mãos, que eu quis retaliar. E Deus me disse, perdoa. Perdoa. Eu disse, Senhor, mas tu não vês o que é que me estão a fazer? E Deus diz, perdoa. E eu dizia, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada contra eles. Eu não fiz nada contra esta pessoa e ela está-me a roubar. Eu não fiz nada contra esta pessoa e ela está-me a magoar. Pelo contrário, sempre o tratei bem. E Deus me dizia, perdoa. E eu às vezes, eu dizia perdoa, mas não era de cá de dentro. Eu vou-lhe dizer o que eu digo perdoar para você ter nós ligamos aparelhos nas tomadas para que tenham eletricidade para poderem trabalhar. E nós às vezes quando dizemos eu perdoo, mas nós não desligamos a tomada. Não desligamos a ficha da tomada, não puxamos a fora. Perdoar mesmo, é você agarrar, desligar e acabou. Acabou. Eu desligo da minha vida, Senhor, esta pessoa, eu perdoo-a. Apesar do mal que me fez, eu perdoo-a. Apesar de me tratar mal, eu perdoo-a. Não é fácil, não, mas é divino. É divino. E se você não conseguir, você continua a orar por essa pessoa, a perdoá-la. Ore por ela, abençoando-a. Ore por ela. E quando as coisas se complicam de tal forma que a sua vontade é apertar o pescoço dessa pessoa, você vá a Deus, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me porque eu quero perdoar, eu não quero fazer o mal a esta pessoa. Mesmo apesar de me estar a magoar e a ofender. Quando eu nada de mal lhe fiz. Muitas das vezes a injustiça é aquilo que mais difícil é para o cristão. Às vezes a injustiça, quando nós tratamos bem, as pessoas se voltam contra nós e ainda nos tratam mal. Mas Deus diz, entrega o teu assunto nas minhas mãos. Deixa-me eu resolver. Deixa-me eu resolver. Portanto, perdoo. É só um livro atrás, Mateus 6. Vamos lá, Mateus 6. Mateus 6, eu penso que é 14, é isso. Mateus 6, 14. Mateus 6, 14. Em Mateus 6,14, depois da oração do Pai Nosso, diz Deus, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial, vosso Pai, vos não perdoará as vossas ofensas. Você entende? Se você não perdoa os outros, Deus não nos perdoa a nós. Porque nós erramos, infelizmente. Ouça, você pode dizer, não, eu não erro. E eu lhe digo, olha ao espelho e veja a cara de um mentiroso. Todos erramos. Todos erramos. De uma forma, uma outra. Pensamentos, ações, palavras. Todos erramos. Infelizmente, todos erramos. E quando nos magoam, só se perdoa. Deus também perdoa o que você faz. Ouça, nesta terra nós não estamos para agradar a ninguém. Acredite em mim. Nós só estamos para agradar a um. Aquele que nos chamou. Aquele que nos amou. Aquele que deu tudo por nós.
Aquele que deu o seu próprio Filho por nós. Para esse nós estamos para agradar. E se você o fizer, Ele o recompensará pelo aquilo que você está a fazer. Você até pode chegar a uma altura e dizer, mas eu fiz isto, fiz aquilo, fiz aquele outro, fiz isto. Ouça, você pensa que Deus não sabe. Ainda ontem à noite. É impressionante. Você pensa que Deus não sabe tudo o que você fez. Você pensa que Deus não sabe tudo o que você passou. Ele sabe. Ele até sabe as férias que você não teve. Por causa de Deus. Ele sabe. Por causa disso, Ele sabe e Ele vai recompensar. Quando você abdica de alguma coisa por causa de Deus, Ele vai recompensar. Quando você agarra, perdoa alguém por causa de Deus, porque a sua vontade era retaliar, mas você perdoa porque Deus lhe mostra que você deve perdoar, Deus vai recompensar. Porque tudo o que o homem fizer, isso ele vai colher. Se você semear o bem, você vai colher o bem. Mesmo quando lhe fazem mal, quando você fizer o bem, você vai receber o bem. As pessoas que o podem tentar e continuar a fazer mal, acredito que vão ser afastadas da sua vida. Acredite em mim. Deus vai agarrar e tirá-las da sua vida, se elas não mudarem de atitude para consigo. Acredite que Deus é um Pai e, como Pai, nos protege em tudo. Nos abençoa, cuida de nós. Você imagina um pai terrestre em que um filho faz exatamente o que ele quer, como ele quer, e outro filho que é rebelde? Qual é que vai ter mais cuidado? Mesmo o pai amando os dois, aquele que está mais próximo terá sempre mais cuidado. Então, cada um de nós, como filhos de Deus, nós temos que voltar para Deus. Aquilo que nós achamos que é certo e é correto, vamos fazer, mesmo quando a vontade é fazer exatamente o contrário. Vamos fazer o que é correto. Não vamos deixar que o mundo faça de nós outro igual a eles. Por que não? Se me fizessem isto, eu fazia isto, fazia aquilo outro. E eu pergunto, isso é que um filho de Deus faria? Não. Até não faz. O que é que um filho de Deus faria? Tratava bem, mesmo quando tratava sem mal. Então faça isso. Honra a Deus com a sua vida. Honra a Deus com a sua vida. Porque fazendo assim, você está a dizer a Deus, os teus mandamentos, os teus ensinamentos são mais importantes para mim do que tudo nesta vida, do que toda a humilhação, do que tudo o que me fazem de mal. Os teus ensinamentos são maiores na minha vida do que tudo o resto. Você está a dizer para Deus, tu és maior na minha vida do que todo o mundo. Às vezes não é fácil ser humilhado, acreditem-me, eu sei o que eu estou a falar. Não é fácil estar a fazer o bem quando nos estão a fazer mal. Acreditem em mim, eu sei do que eu estou a falar. Você está a fazer o bem e continuam a falar nas suas costas mal de si.
E você vai continuar a fazer o bem, a cumprir o que é certo. E Deus, a seu tempo, lhe dará a recompensa. Eu quero-vos levar a um versículo. Gálatas 6:9. Vamos lá abrir. Gálatas 6:9. É Novo Testamento, mais a... Nós estivemos nos Evangelhos e agora mais para baixo. Vamos ver Gálatas 6:9. Em Gálatas 6:9 diz: E não vos Gálatas 6:9. E diz aqui: Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. E vou voltar a ler. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto é tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Principalmente aqueles que estão consigo, aquele que é seu irmão na igreja. As relações humanas às vezes não são fáceis. Eu lembro-me uma vez estar na igreja e estava como líder de assistentes e claro que dentro da igreja não se pode fumar e agora muito mais com a lei, mas na altura não podia-se fumar em todo lugar que se quisesse, em repartições públicas e tudo mais. E foi lá uma pessoa à igreja, claro que não fumou dentro da igreja, mas foi à casa de banho e esteve a fumar na casa de banho. Quando saiu de lá, a irmã apercebeu-se e ficou toda chateada e ofendida com aquilo e veio ter comigo. Já viste? Como é que é possível? Foram fumar para a casa de banho. E eu olhei para a irmã e eu disse: Você tens uma faca? E ela ficou assim a olhar para mim: Uma faca? Sim, nós vamos lá e matamos-o já. E ela ficou a olhar para mim e começou-se a rir. O que é que eu estava a dizer? As pessoas não ouvem o que nós ouvimos. As pessoas são egoístas e querem andar da maneira que elas querem, como querem. A fazer o que querem. Elas não ouvem o que nós ouvimos. Elas não têm Deus nas suas vidas. Eu conheço pessoas que aceitaram Jesus e deixaram de fumar. Eu conheço pessoas que aceitaram Jesus e continuaram, foram batizadas e depois de serem batizadas deixaram de fumar instantaneamente. E outros que não conseguiram parar. Mas Deus pode fazer nas suas vidas se elas quiserem. Deus pode mudar tudo. O que eu vos quis dizer com esta ilustração é que nós temos que entender que nós temos que perdoar os outros, mesmo quando os outros fazem mal, mesmo quando os outros magoam. Deus nos chamou para perdoar, mesmo que não, mas estão-nos a fazer mal e continuam, mas chamou-nos para perdoar, porque Ele nos perdoa a nós. E se você é daquelas pessoas, acredita em mim, acredita no que eu vou dizer. Se você é daquelas pessoas que não é fácil de perdoar, acredite que Deus vai carregar mais nessa tecla do que em todas as outras. Isso quer dizer que mais ofensas vão vir.
mais coisas vão vir, mais vão tentar contra si, mais coisas vão vir, até você mudar de atitude e começar a perdoar tudo e todos. Cada vez que nós não ultrapassamos algo que Deus permite que chegue à nossa vida, isto quer dizer, se nós não passarmos aquela altura, vai vir outra altura outra vez, outra passagem em que vai acontecer. Quando nós passamos por essa passagem e ultrapassamos, então poderá vir, mas só lá mais longe. O que é que Deus quer fazer de nós? De cada um de nós, filhos dele. E como filhos dele, nós temos que mudar a nossa atitude, o nosso comportamento, a maneira de agir perante os outros. Mesmo quando os outros não nos tratam bem, não se preocupe com isso. Preocupe-se com a sua atitude. Preocupe-se com a sua atitude. Se você faz o bem, não se preocupe com os outros. Preocupe-se com o que você está a fazer. Acredita em mim. Se você for zeloso do bem, não lhes fazem mal. Vamos abrir 1 de Pedro 3, 13. 1 de Pedro 3, 13. 1 de Pedro 3, 13. Esta é uma palavra que Pedro escreve e que não é uma palavra... é uma palavra que toca o nosso coração. 1 de Pedro 3,13 diz: E qual aquele que vos fará mal se for gelosos do bem? Mas também se padeceres por amor à justiça, sois bem-aventurados. E você diz assim, poxa, então mas eu estou-me a fazer injustiças quando eu estou a ser justo? E Pedro está aqui a dizer que somos bem-aventurados por isso acontecer? E diz aqui no versículo 14: E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Sabe porquê? Isto é muito simples. Cada vez que nos fazem mal e a nossa retaliação para com essa pessoa, a nossa resposta para com essa pessoa é o bem, essa pessoa vai ficar a olhar para nós e diz: mas o que é que tu tens que eu não tenho? É aqui que diz nos pedir a razão da nossa esperança, a razão daquilo da nossa resposta, de como nós somos. Às vezes familiares meus chegam ao pé de mim: isto, aquilo, aquilo. E eu olho para eles e eu costumo dizer: eu também te amo. Eu também te amo. Sabe o que acontece? Desarmei a pessoa. Você entende que é com o amor que nós vencemos? Não é com a retaliação. Não é com estarmos... Não estou a dizer que às vezes não nos magoamos, porque magoamos, infelizmente magoamos, mas o fazermos o bem vai fazer com que Deus haja a nosso favor em todas as circunstâncias. Porque Deus faz sempre o bem. Você entende? E nós, como filhos de Deus, temos que fazer o mesmo. Versículo 16. Tendo boa consciência para que naquilo que falam mal de vós,
como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Versículo 17. Porque melhor é que padeceis fazendo o bem, se for da vontade de Deus, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo o mal. Porque Cristo padeceu uma vez por todos os pecados, justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade da carne, mas vivificando pelo Espírito. Sendo que você entende que nós, que éramos injustos, Deus morreu por nós sendo justo, porque Ele nada fez para merecer a cruz. Pilatos chegou ao pé dele e perguntou: não sabes que tenho o poder de te matar? E Jesus respondeu: tu tens o poder que foi dado pelo alto. E eu é que dou a minha vida, eu entrego a minha vida, ninguém me atira. Você entende? Deus entregou o seu Filho Jesus e seu Filho Jesus entregou a sua vida de bom agrado por nós. Morreu um justo por injustos, que éramos nós. Agora que aceitamos Jesus, justificados por aquilo que Ele fez. Deus nos amou e nos tem amado sempre. Cabe a nós amá-lo de volta e fazer o que é bem àqueles que estão à nossa volta. É fácil? Não. Mas a sua mudança em Deus, a sua mudança na sua vida, vai mostrar a Deus e aos outros que você verdadeiramente é um filho de Deus. Amém. Amém, amém.